Nós paramos então na... Quem lembra? Moisés, sim. Não, sim, Moisés, claro. 14, com certeza, Moisés. Moisés, então... Estamos no calendário. Isso, como foi formado, quando, né? Passamos pela Páscoa. Então, capítulo 12, ele mostra aí o início, então, do calendário na nação de Israel, a instituição da Páscoa, não é? No capítulo 12. Agora, o capítulo 12, um pouquinho mais para frente, no verso 37, eu quero destacar mais um ponto aqui que eu julgo ser interessante. Embora tenha muitos outros, mas infelizmente, amados, é que os livros, uma pincelada, né? Um ponto aqui, outro ali, para a gente tá aí tendo uma noção dos acontecidos, mas lógico que fica um monte de coisa sem falar. Felizmente o tempo não permite. Verso 37 do capítulo 12 do Êxodo diz assim: assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, coisa de 600 mil de pé, somente de varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente, chamada de vulgo. Esse povo foi um problema. Esse povo que, nossa, complicou a vida, porque junto com os judeus, né, os hebreus, melhor dizendo, subiu aí um povo também estrangeiro. Esse povo, nossa, foi uma dor de cabeça. Depois de Números 11:4 a gente vai ver isso. Mas eu quero destacar aqui não só essa questão desse vulgo, né, chamado vulgo, que é esse povo estrangeiro que sobe com os hebreus, mas também o número, que inclusive o próprio livro de Números, o livro de Números é justamente isso, fazer o censo, né, números e tal. Vai falar que o exército aí que sobe mais ou menos, ou melhor, os homens adultos que iam para a guerra, que era contado só homens mesmo, a partir de 21 anos, eram 608 mil, alguma coisa assim. Tá? Então uma contagem mais ou menos. Essa população que sai, segundo os estudiosos, dá em torno de 2 milhões de pessoas, né? Baseado nesses homens de guerra, porque aí vai fazer um cálculo de criança, velhos, mulheres e tal. Então, em torno de 2 milhões de pessoas é que saem do Egito, né? Então, aquele milagre que a gente conhece, o mar se abre e tal, e eles vão peregrinando em cada ponto que para as águas amargas, e Deus vai fazendo milagres, e o povo reclamando, e Deus fazendo milagre e tal. Chega no capítulo 20, que é onde eu quero fazer a divisão, porque até o capítulo 18... o que traz ali o cerne é esse homem de Deus que é provido por Deus para a nação, né, o Moisés, e ele então é a figura onde Deus vai usando para conduzir esse povo. Mas na segunda parte do Êxodo, agora tem uma mensagem de Deus para a nação, que de fato é tudo aquilo que Deus traz como ética, como esse povo deve viver, e nos 10 mandamentos, que a gente convencionou em chamar de 10 mandamentos, mas originalmente são 10 mandamentos, é chamado de 10 palavras. A ideia de mandamento é a gente, né, que vai introduzindo aí, mas o original são 10 palavras. Então as 10 palavras é igual ao Torá. A palavra Torá não quer dizer lei, a palavra Torá quer dizer palavra, certo? Convencionou-se falar lei por conta que a Torá, ou seja, todo esse conjunto traz as leis de Deus, mas a palavra, se vocês estudarem, por exemplo, a língua de hebraica, aí o professor tá lá falando, Torá quer dizer palavra. Fala, mas o professor de teologia diz que significa lei. Não significa lei. Isso foi dado o significado, mas o original é palavra, tá? Então as 10 palavras, né? Inclusive é o Êxodo, capítulo de número 20. Vamos ver o texto lá? Capítulo de número 20. Tá lá. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo, aí traz lá as 10 palavras, né, que a gente conhece como 10 mandamentos, tá bom? Então 10 palavras, a gente vai falar então da mensagem de Deus. Então até o capítulo 18 vai falar desse homem de Deus, e a partir do 19, agora o Êxodo vai falar de uma mensagem que Deus tem para esse povo. E aí no capítulo 19, a gente percebe aqui, o capítulo 19 verso 1, estão aí acompanhando na Bíblia? Capítulo 19 verso 1, ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. Olha só, então eles saíram da terra do Egito depois de 3 meses, é que Deus vai falar com Moisés. No mesmo dia vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou, defronte do monte,
Subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, anunciará aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, né? E vos trouxe a mim. Eu quero destacar o verso 5 e 6, principalmente o 6. Agora, pois, se diligentemente ouvis a minha voz e guardardes os meus mandamentos, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Por que eu quero destacar o verso 5 e principalmente o 6? Porque Deus está chamando essa nação agora, e vai dar uma mensagem através de Moisés, que estava escolhendo essa nação dentre todas as outras nações com uma finalidade de serem sacerdotes de Deus. Todos serem sacerdotes de Deus. Então, a princípio, nós aprendemos que Deus não tinha a intenção de escolher uma tribo dentre as outras tribos para serem sacerdotes, como depois acontece, que são os levitas, né? Então, a proposta de Deus primeira era que todo o povo fosse sacerdote de Deus. Mas o que aconteceu? Aconteceu que depois que o Moisés desce do monte, aí veio aquele povo naquela idolatria toda, o Arão lá, né, que deveria ordenar aquilo e tal, e aí ele chama então: quem é do Senhor, venha comigo. E a tribo de Levi é o que vai, né, que se separa ali para inclusive aplicar o juízo de matar 3.000 pessoas lá, que foi que na ocasião lá foram mortas. E a partir dali então Deus elege a tribo de Levi como a tribo sacerdotal, mas a princípio não. E aí inclusive o Novo Testamento, porque a gente sempre estuda o Antigo Testamento, irmão, linkando com o Novo Testamento, senão a gente fica só no Antigo Testamento e a gente se perde nele achando que aquilo ainda pode ser aplicado para nós. A gente só aplica como comportamento na nossa vida de cristão o Antigo Testamento, se o Novo Testamento confirma. Eu acho que já falei mais de uma vez para vocês, estou repetindo aqui para que a gente tenha essa consciência, tá certo? Porque eu vejo hoje em dia, muitas vezes, as pessoas não sabendo lidar com essa questão de Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, tudo que há no Antigo Testamento como ordem de comportamento, de prática, isso só serve para o discípulo de Cristo, para o cristão hoje, se o Novo Testamento vem ratificando. Então, o Novo Testamento é descontinuidade e continuidade. Descontinua algumas coisas e dá continuidade a outras. Aí a gente precisa saber o que foi descontinuado e o que é a continuidade, tá certo? É por isso que o Novo Testamento é a luz daquilo que estava não tão claro no Antigo Testamento. Já estava tudo lá, estava, mas não estava claro. Então, o que é o Novo Testamento? Ele lança luz no Antigo Testamento, né? Mas trazendo sempre essa questão que nós cristãos não temos um comportamento judaizante, tá certo? Então vamos lá. Capítulo 19 então traz essa realidade de que todos, aliás, irmãos, é interessante porque essa proposta de Deus é a mesma lá do Éden, é a mesma que o Evangelho, a proposta é que resgate isso. O homem, por exemplo, todo cabeça do lar deve ser, na verdade, um pastor, um representante de Deus, né? Isso é retomado no Novo Testamento. É que a gente também, como igreja, muitas vezes a gente vai colocando que não, algumas pessoas, elas são responsáveis por todas. Não. A liderança tem uma função: estimular, direcionar, dar exemplo. E a gente, como líder cristão, a gente deve ensinar pastores, professores, pregadores, obreiros, etc. Deve ensinar e levar todos à maturidade para que todos possam caminhar com Deus por si mesmo. E a gente vai desvencilhando essas pessoas da gente. Porque imagina só, irmão, um pastor que sempre mantém as pessoas dependentes dele. Um professor que sempre mantém os alunos dependentes dele. Isso é ruim demais. Isso é péssimo. Tá certo? Isso é infantilizar as pessoas. Então, nosso papel, na verdade, a gente não faz isso com os filhos, não deve fazer, eu sei que alguns fazem, mas não deve fazer. A gente precisa ensinar a andar com as próprias pernas, né? Que eles resolvam os problemas. Sempre vai, lógico, ter a questão de uma pessoa mais madura, vai buscar um conselho e tal, mas o incentivo nosso é que cada um possa compreender a Bíblia, cada um tenha a sua vida com Deus, cada um tenha a convicção de que a minha oração não é mais poderosa do que a dele, de que Deus não fala mais comigo e menos com ele. Isso não existe, amados. Tá certo? A gente precisa estar corrigindo aí essas questões. E aqui a gente percebe
que a proposta de Deus a princípio foi que todo mundo é um sacerdote, todo o povo, né? Que a gente acha que tem uns profetas e tal. É interessante que o Moisés estava lá, e aí Deus disse: olha, eu vou, faz assim, reserva aí, separa aí uns 70 camaradas, não parece foi isso, né? E eu vou pegar, Deus ia pegar do Espírito que estava em Moisés e distribuir sobre aquele povo lá e tal, e começaram a profetizar aquele culto pentecostal e tal. Aí o Josué, enciumado por Moisés, disse: não, mas tem dois que não estavam escritos lá, um tal de Eudade e Verdade. Quer que eu proíba eles, Moisés? Moisés diz: oxalá, quisera eu que todo o povo de Israel fosse profeta e tivesse o Espírito de Deus. E o Novo Testamento, lá em Pedro, 1 Pedro capítulo 2, verso 9, é para dar tempo de pegar a Bíblia, vai não? 1 Pedro 2 e 9, depois Apocalipse 1 e 6. Pode ler, minha amada? Você que já achou aí, já está engatilhada? Por favor. É 9, né? 2 e 9, 1 Pedro. Mas vos sois a gerações eleita, o sacerdócio real, na nação santa, o povo adquirido para anunciai as virtudes daquele que vos chamou das trevas para maravilhosa luz. E sua maravilhosa luz. É Apocalipse 1 e 6. Apocalipse 1 e 6. Também vai trazer essa mesma afirmação e essa declaração aí no Novo Testamento, dizendo que todos temos esse privilégio, né? Isso é um privilégio enorme, irmão, que Deus deu a todos. Antes era o sacerdote, antes era o profeta, antes era o rei, que tinha lá o privilégio de ter lá a presença de Deus, a orientação de Deus, a sabedoria de Deus. Mas o Novo Testamento isso é estendido a todos os cristãos. Pode ler, alguém que achou, por favor. Apocalipse 1 e 6. Eu acho que 1 e 6. É isso, né, pastor? Então, por favor, lê. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Isso. Amém. Amém. Olha que coisa interessante, amados. Então, a proposta do Evangelho é justamente retomar essa proposta em Êxodo, que é retomar a proposta lá do Éden. Ou seja, que todos fossem aqueles que teriam contato com Deus, tá certo? Todos aqueles que poderiam experimentar a presença de Deus. Porque essa ideia de unção no Antigo Testamento, ela é diferente da unção do Novo Testamento. O Antigo Testamento, a gente vai ver aqui em Êxodo, os objetos eram ungidos, as pessoas eram ungidas, mas não eram todos os objetos ungidos e nem todas as pessoas ungidas. Alguns. Mas no Novo Testamento, já não. Primeiro que não há mais nenhum objeto ungido e que todos os discípulos de Cristo são ungidos. 1 João, capítulo de número, 1 João, capítulo de número 2, olhe para a Bíblia e para cá, ou para os dois juntos. Não se preocupe não, amado, vamos para a aula aqui. 1 João, capítulo 2, verso 20 e depois o verso 27, me parece. Quem achou, leia, por favor. É 27 ou 26. Quase repete, né? E vos tenho de unção do santo, que sabeis tudo. Vós tendes a unção do santo, sabeis tudo, né? É o 27 ou o 26 que quase repete? Não há necessidade que ninguém vos ensine nada. É o 26 ou o 27? E a unção que vos recebeste, dele fica em vós. É isso? É isso. É o 26 ou o 27? É o 27. 27, isso. Pode Eu ser. não continuar. Ah, não, sou eu. Alguém lê aí. Capítulo 2 de 1 João. Só um momento, irmã. Não é evangelho, é carta, tá? É a carta. Carta de João, lá no finalzinho. 2. A irmã leu o 20. Vai ler o 27 agora. Ah, sou eu que leio. Tem nada a ver. Mas tem um timbre. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, Isso. e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então, olha que coisa interessante. Todos os discípulos de Jesus, sem exceção alguma, todos, são ungidos. Todos. Tem a mesma unção, inclusive. Tá certo? Porque o que é a unção? Biblicamente, no Novo Neotestamentário, é a pessoa do Espírito Santo.
Porque ungido mesmo, diferenciado de todos os outros, é só o Cristo. Tanto é que a palavra Christos quer dizer isso, ungido, que é o grego do Messias, do Messias. Então, Messias é a língua hebraica para ungido, e o Christos é o grego para ungido. Então, o único ungido de Deus, de fato, é Jesus, é o único, diferenciado. Todos nós que estamos em Cristo, estamos debaixo da unção de Cristo. Então, todo cristão, por definição, ele é ungido, porque tem a pessoa do Espírito Santo. Só para a gente estar diferenciando essas questões de o que é unção. Até um dia um irmão me perguntou: irmão, o que é unção? Eu disse: ó, na verdade, unção é o seguinte, aqui uns são e outros não são. Então, né? Tá bom, deixa pra lá. Na verdade, amados, então a ideia aqui é que todos pudessem ser sacerdotes de Deus, representantes de Deus, canal de Deus, boca de Deus, aquele que seria depositário da verdade de Deus. Todos os cristãos, nós precisamos ensinar isso para todos os irmãos. Nós precisamos passar essa verdade bíblica para todos, para que a gente não vá perpetuando essa população evangélica negligente das suas responsabilidades de conhecer Deus, de testemunhar de Deus, de eles mesmos buscarem a verdade em Deus, porque o professor de fato, o guia de fato, o pastor de fato é Cristo, é o Espírito Santo, amados. O Evangelho não é uma religião que tem um sacerdote, como tem todas as outras. Tem um camarada que é o sacerdote, por onde Deus fala e tal, não é? Mas o Evangelho é um reino de sacerdotes, foi o que nós lemos aí no texto, não é? Então, um reino de sacerdotes, nós precisamos ensinar isso a todos, novos convertidos, todos os irmãos. Olha, você tem acesso a Deus, sem terceiros, sem ponte nenhuma, irmãos, essa ideia de que a oração do profeta é mais poderosa, a oração do pastor é mais poderosa, irmão, ora por mim, então lógico, a gente precisa orar uns pelos outros, fato. Mas a questão é que todos nós temos um único sacerdote, que é Cristo. Hebreus 7:25 diz isso, né? É Cristo, nós temos o acesso livre. Hebreus capítulo 10, versos 19, 20 e 21. Todos nós temos acesso pelo sangue de Cristo, nós temos que entrar com ousadia. Nós precisamos ensinar essas verdades ao povo de Deus, aos novos convertidos, a todos, tá certo? Para que a gente emancipe essas pessoas de nós. Agora, para a liderança é interessante ter pessoas dependentes delas, né? Para o professor soberbo é interessante sempre ter alguma pessoa ou as pessoas que dependam dela, né? Que achem que ela é mestre e tal. Jesus disse: ó, não chama ninguém de mestre, não, de rabi, porque é saber um só, é o vosso mestre, é o Cristo. Não no sentido do exercício ministerial, mas essa pessoa que tem a palavra de Deus e que pode direcioná-la. Não, amados. Em dado momento nós vamos ser usados por Deus para edificar uns dos outros, fato, né? Orientar uns dos outros, dependendo do ministério, a gente tem as nossas funcionalidades. Então, de vez em quando, a gente é usado por Deus, mas o incentivo é que todos possam chegar à maturidade, à medida e à estatura perfeita, varão perfeito, a medida de Cristo. Para isso, o Efésios 4:11 vai dizer que foram estabelecidos o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o doutor, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, até que ele chegue então a essa maturidade. Então, nosso papel como obreiros, pastores, ensinadores, pregadores, irmãos um pouco mais velhos, não é de idade que eu estou falando, mas de experiência, que a gente possa conduzir os outros a essa maturidade. Percebe, amados? Então, desde Êxodo aqui, aliás, de Gênesis lá, mas Êxodo aqui já vem trazendo essa realidade. E aí Deus, ele traz então essa revelação para Moisés, e aí o capítulo 20 então, onde vem trazendo as 10 palavras. É interessante que 5 dos chamados mandamentos, né, os 5 primeiros, eles são orientações ou mandamentos ou palavras dizendo respeito como que as pessoas devem andar diante de Deus. Olha que coisa interessante, vê se a gente consegue ler aqui. Então o verso 3, né? Capítulo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro. Não farás imagem de escultura. Verso 4. Não é isso? Verso de número 7. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Verso de número 8. Lembra do dia do sábado. Então isso era a respeito de Deus também.
Então já foi 1, 2, 3, 4. Honra o teu pai e tua mãe, né, que é o primeiro mandamento de promessa. Tá? Não matarás, não adulterarás, não furtarás. O não matarás não é não matarás. É porque a tradução não é das melhores. É não assassinarás. Tá certo? Porque Deus não ia dar uma ordem que ele mesmo ia descumprir. Quantas vezes Deus matou? Mas Deus nunca assassinou ninguém. Não há diferença de matar e assassinar, né? A gente precisa entender essa questão aqui. Na verdade, toda vez que Deus matava, toda vez que a gente mata, que seja por acidente ou não, é um assassinato de alguma maneira, ou culposo ou doloso. Inclusive, a própria Bíblia vem trazendo esses parâmetros, essa diferença que a lei nossa tem, a maioria tem, né? Os países democráticos. Mas é que essa diferença com intenção ou sem intenção. Se foi lá e assassinou de uma forma. Agora, quando Deus mata, por exemplo, ele não é incriminado, não é processado nem vai preso. Porque não tem a possibilidade de Deus ir lá e tirar a vida de uma pessoa. Primeiro que ele é criador, ele tem direito de dar. Ele é o único que tem direito de tomar a vida, porque ele deu a vida. Mas toda vez que Deus tira a vida, isso não deturpa o caráter dele. Isso não faz uma pessoa pecadora ou maligna e tal. Agora, toda vez que a gente faz intencionalmente ou não intencionalmente, é por conta de um pecado direto ou indireto. A gente precisa entender isso aqui. Então, Posso usar uma pergunta? claro, deve. É verdade que tem um versículo na Bíblia que fala: se o ladrão invadir sua casa, você não será responsável pelo sangue, alguma coisa assim? Eu sempre quis saber, mas nunca achei esse versículo. Procura lá, quando você achar, você me fala agora. Então isso é lindo? Não, tem sim. Inclusive, no Êxodo tem o Deuteronômio repete algumas coisas. Havia, na verdade, várias ocasiões onde acontecia isso. Ou seja, o próprio ladrão entra em casa, ou a autodefesa. Tudo isso que a gente vê é a base das leis que nós temos. Direitos de defesa. Quando alguém tinha um boi e esse boi chifrava alguém e matava, então o camarada era responsável, o boi tinha que morrer. Quando não, então assim, tem um monte de ocasiões. Tem essa, eu não sei exatamente onde é, mas tem sim, né? Essa e muitas outras. Porque o Êxodo, o Levítico é mais cerimonial, mas o Deuteronômio vem trazendo, então, a gente chama de lei civil. A lei é uma só, mas a gente divide em lei civil e lei moral e lei cerimonial. A lei é uma só de Deus. Só que tem essas divisões, porque tem parte que é para convivência civil, tem umas que é específico para cerimônia e outra que é uma questão mesmo de ética. Entende? Então a cerimonial, por exemplo, já não é observada. A civil, algumas coisas sim, outras não. A lei moral de Deus permanece. Deus não muda no seu caráter, no seu parâmetro. Entendeu? Uma das, perdão, claro. Uma das civis que não é mais levada em consideração é olho por olho, dente por dente. É a lei de Talião, né? E é civil e não é utilizada, por exemplo. Isso diz respeito à conduta individual do cristão. Já não a justiça como Estado. Porque assim, a gente precisa diferir, irmãos. O Estado é uma coisa, o cristão é outra. O Estado, capítulo 13 de Romanos, vai dizer que traz a espada e não traz em vão a espada. Então existe a justiça retributiva, existe o papel do Estado, e a Bíblia ensina o papel do Estado, que é o capítulo 13 de Romanos, depois vocês leem lá, estudam e tal. Que é assim, recompensar aquele que faz a justiça, faz o bem, e punir aquele que faz a maldade. Então o papel do Estado é uma coisa, o Estado não é cristão, irmãos, tá certo? O papel do indivíduo é uma coisa, como cristão, eu não vou fazer isso. Isso é papel do Estado. É por isso que as pessoas não distinguem e acham, por exemplo, que a gente tem que ter leis, como aí um certo candidato evangélico, né, que assim, tem que tratar com amor o ladrão. O Estado não pode tratar o ladrão com amor, o assassino com amor, o estuprador com amor. O Estado não, amados. Nós sim. Tá certo? É por isso que quando a gente executa uma punição, a gente é julgado. Quando um agente da lei faz isso, ele não é incriminado, porque ele tem a outorga, tá? Ele tem a chancela, ele tem a autorização do Estado
E se ele faz isso, é para proteger inclusive os outros. Então uma coisa é Estado, outra coisa é indivíduo como cristão. E a gente precisa estar, né? Então como cristão, é lógico que jamais. Então, um policial, se ele cumpre o trabalho dele, dentro da palavra, ele não está errado também, né, pastor? Não. Não, né? Ó, o João Batista, chegaram nele e falaram assim, alguns soldados, né, romanos, falaram assim, o que a gente precisa fazer? A gente quer se batizar e tal, precisa fazer o quê? João Batista falou, deixa de ser PM? Claro que não. Deixa de ser PM. Não. Deixa de ser PM aí que não vai, né, você vai matar o miliante lá, não vai dar certo, né? Deixa de ser PM não, ele deu uns parâmetros. Ele disse, olha, se contente com o soldo de vocês, com o salário de vocês, não tratem ninguém mal, se contente com o salário de vocês, não aceitem corrupção, mas isso, tranquilo, né? Então seja um agente da lei que não seja corrupto, que não use dessa autoridade para maltratar as pessoas, é a recomendação que se tem hoje para os irmãos que são PM, civil, polícia em si, e tal, pode ser cristão, e ele é amparado então pela lei, por exemplo, para ir lá e defendê-lo, a prioridade lá é ele, e o outro que está sendo ameaçado, um cidadão de bem, e o ladrão, se tiver que ser executado, vai ser executado. Ué, é a coisa mais justa que tem, você está protegendo quem? Então eu estou falando na ótica do Estado, amados, o que a Bíblia ensina a respeito do papel do Estado, que é diferente do nosso papel, a gente precisa distinguir isso, tá? Tranquilo, entendido assim que existe esfera e esfera? Aqui tem um versículo a respeito disso, mas fala assim, se for à noite, agora se for de dia, é culpado, qual é a diferença? Ah não, Dia à noite. nossa, deixa eu falar, irmã, ou irmãos todos, veja bem, nós não vamos dar conta, tá certo, de explicar, porque são centenas, veja bem, não sim, amada, eu sei que está escrito isso aí um monte de outras coisas, nós não vamos dar conta de explicar centenas e centenas de casos que a Bíblia traz, que são essas questões civis, nós não vamos dar conta disso. Se vocês quiserem estudar, eu indico um livro muito bom para vocês, e eu esqueci o nome, um livreto, um livro pequeno, mas vai trazer todos esses pontos aí que não tem como a gente tratar. Agora saiba que isso é aplicado a Israel, aquele contexto, tá certo? É aquele contexto, aquela ocasião histórica, é isso que eu tenho tentado alertar para vocês hoje aqui, estou tentando alertar. Amados, vamos ter cuidado para que a gente pegue toda essa convivência, toda essa ordem de Deus naquele contexto para um povo específico, tá certo? Se o Novo Testamento traz isso para a gente, tranquilo, que não traz. Mas se trouxesse, aí sim. Então vamos tomar muito cuidado sempre para fazer essa aplicação. A gente estuda para saber como que era essa convivência, entender cultura, o propósito de tudo isso. Por exemplo, por que Deus fulminava toda a nação que se opunha a Israel? Por que, amados? Criança, mulher, nação toda. Porque na verdade, essas nações não estavam se opondo a Israel. Israel não era melhor do que nenhuma delas. Os profetas vão denunciando isso ao longo da história. Vocês acham que são melhores? Ah, somos coisas de Deus, aqui está o templo de Deus, a gente é povo de Deus, é filho de Abraão, a gente tem promessa, não sei o que, os profetas denunciando. Não. Vocês eram pagãos, vocês não mereciam nada, o pai morreu, a mãe é etéia, vocês vieram lá do paganismo e tal. Deus escolheu vocês dentre as nações pela sua graça, vocês não mereciam nada. Tomem cuidado, não se fiem no templo do Senhor, o templo do Senhor é esse. Então a gente vai percebendo que havia um propósito macro de Deus. Então Israel e tudo isso era para, na verdade, levar essa nação a trazer para a humanidade o Cristo. Quando acaba esse propósito, Cristo vem, Israel passa a ser igual aos outros povos, necessitando das mesmas coisas. O judeu, por exemplo, para ser salvo, precisa da mesma coisa do que todo outro ser humano em qualquer nação precisa, aceitar a Cristo. Tá certo? Pode observar a lei, pode fazer o que for. Não serão salvos se não aceitarem a Cristo. Salvação é por aceitar a Cristo. O judeu não tem privilégio nisso. A obra da lei, as leis e a observância nunca pôde salvar ninguém. Primeiro porque ninguém conseguia. Não é? Ninguém. É impossível, foi impossível. Ninguém conseguiu observar a lei, cumprir a lei. Quem foi? Aponte um. Não existe, irmão, não tem. O único judeu que cumpre a lei é o Cristo, é Jesus.
É o único. Sim, Ivan. Se o judeu não tem privilégio, por que no Apocalipse tem uma série de privilégios para o judeu? Quais, por exemplo? Não tem 144 mil que são judeus? A igreja não volta no meio da guerra lá do povo judeu? Sim, também. Então... Tá, mas a questão assim, eles aparecem na história lá como uma promessa que Deus de fato ia salvar os judeus também, não todos. Agora eles são salvos mediante o reconhecimento de que o Cristo foi o Messias que eles crucificaram. Tanto em Apocalipse quanto em outras passagens de Romanos, por exemplo, que Paulo vem tratando dessa questão, justamente o ponto é esse. Nós temos algum privilégio? De maneira nenhuma. O que nós temos? Nós temos os dons que Deus deu, que são sem arrependimento, o oráculo, ou seja, as palavras foram entregadas aos judeus, a revelação do Deus foi entregada aos judeus. Então o que Paulo vai dizer é isso, nós temos alguma coisa a mais? Nós somos justificados pelas obras da lei? De maneira nenhuma. Então a graça, o sangue de Cristo é necessário, Paulo trata isso em quase toda a carta de Romanos. Então a gente precisa entender que o judeu, ele precisa da mesma coisa que todos os outros, aceitar a Cristo, reconhecer a Cristo, como aquele Messias que eles crucificaram. E lá no Apocalipse vai mostrar isso, que alguns deles, representados aí nas tribos, né, que lá não pode nem ser tomado como literal, e nem o número, e nem questão das tribos, porque ele se perdeu. Se perdeu. O judeu que fala hoje, eu sou da tribo de Dan, eu sou da tribo de Manassés, mentira, isso se perdeu. Ninguém sabe disso mais, tá certo? Agora a questão é, eles precisam, os judeus, de aceitar o Evangelho. A salvação só vem por meio do Evangelho. A purificação do sangue, a purificação dos pecados só vem pelo sangue de Cristo. A salvação só se dá por meio da graça. Ou melhor, é pela graça, por meio da fé. E isso não vem de ninguém, para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus. Se for batizado. Hã? Se for batizado. Não sei, será? Eu falo. E se a pessoa aceitar Cristo e não for batizado, morre condenado? Também. Então não é preciso o batismo. Mas eu tive no caso. Não, calma aí, tu que respondeu, eu perguntei. Mas nós precisamos trabalhar essas questões, né? Eu não vou a fundo agora, mas a questão, o que é preciso para ser salvo, amados? O que é preciso? Ser alcançados pela graça. É a graça que salva, não é a fé que salva. A fé é um meio, não um veículo. Crer em Cristo, né? Aquele que crê. A graça de Deus, veja bem, a graça de Deus é que possibilita uma pessoa crer. Eu não tenho fé em mim mesmo, eu não tenho condição de crer em Deus, se a graça de Deus não me alcançar antes. O Efésios 2:8, sois salvos pela... Opa, vamos ler o texto? 2:8, vamos recorrer ao texto bíblico, amados. Foi chute, hein? Não, está na nossa cabeça porque a gente ouve. Vocês estão certos em errar quando erra. No sentido que a gente ouve, a gente vai ouvindo. Por que a gente está se juntando aqui, amados? Para a gente recorrer à Bíblia com mais calma, com mais atenção, com mais cautela, não é? Porque a gente vai ouvindo pregação e tudo atropelado muito rápido, ninguém confere na Bíblia. A gente ouve o camarada 40, 50 minutos, 1 hora, vai para casa e abraça tudo que ele fala como sendo de fato correto. O homem é sujeito ao erro. É por isso que a nossa proposta de nos reunirmos é essa cautela e essa prudência, para que todos nós possamos pegar a Bíblia calmamente, parar aqui um assunto que eu estou fazendo. Parei no assunto, vamos ver agora, para a gente tentar corrigir algum ponto aí, tá certo? E aí, pouco a pouco, a gente vai, então, corrigindo aquilo que a gente vai ouvindo que não é tão correto. 2:8. Sois salvos pela graça. Porque pela graça sois salvos. Por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então é a graça. Das obras para ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça. A graça nos alcança, é a ação de Deus em favor do homem para alcançar. A graça é isso, é o favor imerecido. De uma maneira muito tosca, muito superficial, definir graça. Graça é o favor imerecido, é a ação de Deus, a ação unilateral de Deus. É Deus vindo ao encontro do homem, é Deus se revelando ao homem, é Deus alcançando o homem, resgatando o homem. Essa é a graça, é a ação de Deus. Isso se dá porque a graça vai dando a possibilidade de nós crermos, porque nem a fé é nossa,
É dada por Deus, cada um em uma medida. É isso que a Bíblia diz e ensina. Então nem a fé eu sou capaz de ter. É a graça de Deus que me possibilita. Amados, nós estávamos mortos nos nossos pecados, delitos. O próprio capítulo 2 está dizendo isso aí. A gente lê o capítulo 2, verso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente lê 8. Mas do 1 ao 7 vai falar isso. Nós estávamos mortos nas nossas ofensas. Nós somos ressuscitados por Cristo. Pela graça nós somos salvos, né? Nós somos vivificados. Nós éramos inimigos de Deus. Está tudo escrito aí, do verso 1 ao 7 de Efésios. Aí o 8, 9 e 10 conclui: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas Deus preparou as boas obras de antemão para aqueles, olha só, para que nós andássemos nela. Então as obras, por exemplo, não é para a gente ser salvo. As obras é porque nós somos salvos. Deus de antemão já preparou elas, para que o salvo ande. Então as obras, elas são meritórias? Obras de justiça? Não. As obras, elas são o fruto e a natureza daquele que foi salvo. Por que eu faço as obras? Porque eu sou salvo, já fui alcançado pela graça, não para ser salvo, é diferente, né? E o Antigo Testamento vinha trazendo que haveria de obedecer um monte de regra, um monte de mandamento. E aí sim, se conseguisse, aí estava justificado diante de Deus. Mas a pergunta é: quem foi justificado diante de Deus pelas obras da lei? Paulo vai dizendo: ninguém. Então o que Deus fez? Encerrou todo mundo debaixo do pecado, gentil, judeu. Paulo está dizendo isso em Romanos. Todo mundo encerrado, todo mundo como desobediente. Todos, judeus e gentios. Paulo trata isso em Romanos. Todos estão perdidos. Todos pecaram, por isso carecem da graça, da glória de Deus. Capítulo 6 ainda, verso 23, vai dizer que o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Diga aí, Valdo. E o batismo fica onde? Batismo? Batismo nas águas? O batismo não é para ser salvo. O batismo é porque eu fui salvo e já aconteceu internamente essa salvação na minha vida e eu declaro ela publicamente através do batismo. Vamos ler o texto de Colossenses, capítulo de número 2, verso de número 12. O que é preciso para ser salvo? Graça de Deus, por meio da fé. O sangue de Cristo é a moeda da compra. O que nós acrescentarmos além disso, nós estamos dizendo que a obra de Cristo na cruz é insuficiente e precisa haver mais ainda alguma coisa. Tá certo? Colossenses 2 e 12, né, me parece? Sepultados com Ele no batismo. Nele também ressuscitaste pela fé, no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Isso. Deixa eu ver se eu consigo aqui rapidinho tá fazendo a figura do batismo. O batismo não é uma representação, tá? O batismo não salva. O batismo é para o salvo. Opa! Minha nossa, calma! Não, é porque o professor quis colocar em cima um mistério lá, então por isso que está escapando. O dedo de Adão. Não, mas aí, velho. Mas é que está escapando aqui. Vamos lá, irmãos, ó, coisa interessante. Eu acho. Então, foi morto. Foi sepultado. Suscitado. Então, essa é a figura do Colossenses 2:13, né? Mortos em Cristo, sepultados em Cristo e ressuscitados em Cristo. O que é o batismo? É a declaração pública do que já aconteceu internamente na minha vida. Capítulo 6 de Romanos, verso 4, diz que nós temos que andar em novidade de vida, como Cristo andou, né? Sermos batizados e andar em novidade de vida. Então, o batismo é um símbolo, é uma representação daquilo que já aconteceu. Porque pessoas que não se batizaram, não puderam se batizar, não entenderam e tal, elas não vão ser perdidas eternamente porque não se batizaram. Porque o que é preciso para ser salvo? Aceitar Cristo como Senhor, Salvador da sua vida. Ser alcançado pela graça, crer no sangue de Cristo, na obra de Cristo. Isso é suficiente, a obra de Cristo. O batismo é uma declaração pública, é uma representação. Não salva, amados. Então não precisa ser batizado. Aí que está a questão. Veja bem, tem coisa no Evangelho que eu não faço, não é porque precisa ou não precisa. Essa lógica de
pode e não pode, obedece regra e não obedece, isso é lógica do Antigo Testamento. É isso que a gente tem que desconstruir e entender o Novo Testamento. Quando há uma ordem no Novo Testamento, ela deve ser obedecida como fruto de um entendimento que aquilo de alguma maneira glorifica a Deus. Se eu não fizer isso, não necessariamente não vai interferir na minha salvação, porque, amados, tem um monte de ordem. Por exemplo, existe uma ordem de Deus bem clara para a gente ir por todas as nações e pregar o Evangelho, ou seja, a gente chama de missões. Quantos de nós faz isso? Se engaja nisso, vive isso? Aí é uma desobediência. Por que a gente acha então que o batismo desqualifica a pessoa para a eternidade e a desobediência de uma ordem expressa de Jesus não? Quando a gente entende quando a gente quer viver nessa lógica do Antigo Testamento, que, ó, fazer isso é salvo, não fazer é salvo, não é salvo. É muito complicado, a gente está voltando ao Antigo Testamento. Aí fala assim, mas então não precisa, não faço? Olha só como que a gente ainda tem a mente religiosa. Eu só faço se precisar e isso infligir a minha salvação. Então, olha, a gente vai descobrindo, o nosso coração é a nossa mente religiosa. Então, por que eu faço? Porque tem coisas que até eu posso fazer, mas deixo de fazer. Tem coisas que eu não preciso fazer, mas faço. Não é? Porque se a gente fizer só o que nos é mandado fazer, nós ainda somos um servo inútil, que Jesus vai dizer. Então, então salvação, se eu me batizar, isso não vai infligir na minha salvação, então eu não vou fazer. Mas por que não vai fazer? Se é uma oportunidade de você declarar publicamente o que já aconteceu na tua vida, você está testemunhando de Cristo, por que não vai fazer? Tem que ser dito isso antes do batismo, gente. Tem que ser ensinado, amado. Eu não sabia. Tem gente que... Na verdade, isso foi passado, só que de uma forma muito complexa, porque não se foi tirado do seminário, né? E para poder entender isso à luz da Bíblia, com esse entendimento, tem que ter seminário de alguns meses. Nós precisamos esclarecer uma série de coisas. Tem gente, amados, que ela só deu um banho nela. Não é pessoa regenerada, não entende o Evangelho, de fato não foi salva, mas ela é afogada lá um pouquinho só para participar de uma Santa Ceia, para participar de um departamento, porque a instituição exige. Só uma pergunta. A Bíblia aponta e fala, se for batizado é salvo. E aí? O que é o mas é outro batismo, o batismo da salvação ainda por cima. Não, calma aí. Você está pegando o Marcos, capítulo 16, que diz assim, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Esse é o texto que está na sua mente, não é? Tá bom, vamos entender aqui o texto. Quem crê e for batizado é salvo, porque quem crê automaticamente vai ser batizado, não tem por que não ser. Só que o texto, se o batismo fosse necessário, o texto iria continuar assim, quem não crê e não for batizado. Porque é lógico que quem não crê não vai ser batizado. Mas é natural que quem crê também vai ser batizado. Mas o batismo, amado, o que eu quero que vocês entendam, o batismo não é critério para a salvação. Porque se fosse critério para a salvação, o sacrifício de Cristo não seria suficiente. Teria que ter ainda uma atitude minha de me batizar. Porque se eu aceito Cristo e não me batizo, então o sacrifício de Cristo não é suficiente. É preciso uma ação minha, cerimonial, que é o batismo. Percebam a lógica do negócio? Faz sentido para vocês? Diga, Varão. Em Hebreus, capítulo 6, verso 1 até o 3, o escritor fala dos rudimentos do Evangelho. E está lá assim escrito, a doutrina dos batismos. E aí uma vez fui pesquisar sobre essa questão da doutrina dos batismos, que não é só um. O batismo na água, o batismo no Espírito Santo, e o batismo da salvação, que é o enxerto, o nosso enxerto, o enxerto da nossa pessoa em Cristo, que também é considerado o batismo, onde até diz que há um só batismo, que é esse batismo, efetivamente o da salvação, quando nós somos enxertados, morremos e ressuscitamos em Cristo. Batizado pelo Espírito Santo? Não. Não, eu digo assim, o batismo, que a gente fala, o batismo de salvação, é pelo Espírito Santo. Veja bem, calma aí, pastor. Mas não esse é o da salvação. Calma, deixa eu te falar. Existem os termos batismo no, em e pelo Espírito Santo. Mas não. Veja bem, capítulo 12, verso 12 de 1 Coríntios, vai dizer que todos nós fomos batizados pelo Espírito Santo. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós fomos imergidos no corpo de Cristo. Batismo, a palavra é isso, é imersão, mergulhados. Então, existe o batismo, que é o chamado a imersão do Espírito Santo em todo crente no corpo de Cristo. Esse é o batismo que salva, é quando o Espírito Santo nos introduz no corpo de Cristo. Isso é o único batismo que tem, que esse é o batismo da salvação.
Você entendeu? Esse é o único da salvação. Isso. Ponto. Então, aí sim. Tá bom? Vamos lá, em outra ocasião a gente